Olá, eu sou Ana Costa Freitas e seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast A Ciência Inspira-me, uma produção da Amonet, a Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas, realizado na Rádio Freguesia de Belém e com o apoio da FCT, a Fundação para a Ciência e Tecnologia. Neste podcast queremos mostrar a influência da ciência na vida moderna, na sustentabilidade do planeta, nas políticas públicas, nas escolhas que fazemos e na forma como vivemos enquanto cidadãos e cidadãs. Em conversas descontraídas, convidamos cientistas a partilhar o que as move, o seu percurso, os desafios, as paixões e, claro, aquilo que as inspira. Hoje vamos falar com Ana Cristina Rodrigues Alves. Ana Cristina é doutorada em Filosofia da História da Cultura e da Religião pela Universidade de Lisboa desde 2005, tendo defendido a tese intitulada A Mulher na China, relativamente às questões de género. Este e outros temas da filosofia da cultura, bem como as relações entre as línguas portuguesas e chinesa e as questões de tradução, constitui o centro das suas investigações. Viveu muitos anos na China, onde teve a oportunidade de estudar língua e cultura chinesa. Tem trabalhos publicados nestas áreas, bastantes, aliás, que incluía contos e mitos relativos à cultura chinesa, muitos ensaios sobre a filosofia chinesa e material. Trabalha atualmente no Centro Cultural e Científico de Macau. Tem feito várias traduções de chinês para português e de português para chinês, com a professora Wang Suoying, Contos de Terra do Dragão, por exemplo, entre outros, e a maior parte das suas obras podem ser encontradas na Biblioteca do Centro Científico e Cultural de Macau, onde atualmente está a trabalhar. E eu, além de lhe dar as boas-vindas, Ana, eu gostaria também de dizer que, para mim, é um desafio também este programa que estamos hoje a gravar, porque é uma área completamente diferente. Para já, é da área da filosofia e sem querer parecer um bocadinho sectária, mas nós normalmente, já tivemos algumas pessoas da área das ciências humanas e sociais, mas normalmente temos mais da parte das ciências e tecnologia. E, portanto, é para mim desafiante também saber, no fundo, como é que essa ciência que faz, não é? Que é muito centrada entre Portugal e a China, duas culturas, portanto também deve ter uma parte de história, de cultura, etc., de filosofia, não é? Como é que isso impacta na sociedade, no nosso modelo de sociedade, ou como é que a sua ciência impacta na sociedade de hoje em dia? Antes de mais, muito obrigada pelo convite para estar aqui presente neste programa que julgo que faz todo o sentido. Portanto, os meus agradecimentos à professora Ana Costa Freitas. Quanto à questão que me coloca, pois eu sou licenciada, mestre e doutora em Filosofia, e a minha disciplina é a mãe de todas as ciências. Ou seja, não sei se esse riso foi sarcástico. Não foi. Eu compreendo perfeitamente isso que está a dizer. Eu só achei piada depois da minha introdução ter ido focar exatamente esse ponto. Ora bem, exato. Então, sendo a mãe de todas as ciências, porquê? Tem que haver um motivo. Quando a filosofia nasce na Grécia, no século VI a.C., ela nasce justamente com os filósofos pré-socráticos, que eram filósofos que tinham particular atenção à natureza e às questões da natureza e procuram romper com o pensamento mítico para interrogar a natureza, a realidade que os rodeia, do ponto de vista racional, ou seja, utilizando a sua capacidade, o seu pensamento, a sua capacidade crítica para poder dar respostas diferentes às respostas baseadas na imaginação, que eram as respostas que vinham do pensamento mitológico. Portanto, há aqui uma ruptura. E esta ruptura que depois vai crescendo até ao ponto de chegarmos ao século XX e um filósofo chamado Gaston Bachelard, que é muito centrado na epistemologia, que é o ramo da filosofia que liga à ciência, ou seja, que faz o estudo sobre a ciência e sobre o pensamento científico, e em que nós aprendemos, desde os bancos da escola, nós aprendemos o seguinte: é necessário fazer uma ruptura. Nós quem? Nós, os filósofos, os nossos pensadores, para não... Ok. Nossos Portanto, pensadores... Esses bancos da escola são os bancos da universidade. Os bancos da universidade. Okay. Exatamente. Desde os bancos da universidade, exatamente. desde os bancos da academia, ou do liceu, da academia platónica, ou do liceu aristotélico, portanto, desde estes bancos, nós aprendemos o seguinte: aprendemos que é necessária uma ruptura entre o olhar do senso comum, o olhar normal que nós temos, as conversas de café, e o pensamento científico e o pensamento filosófico, que implicam
a construção da realidade e não a construção da realidade que nos é dada por X, Y ou Z, mas que vai implicar o nosso pensamento crítico. Isto é fundamental para as sociedades contemporâneas e para responder... Mas agora, Ana, eu adoro esse seu entusiasmo e essa forma pormenorizada com que está a escrever, com que está a falar sobre isso, que eu estou 100% de acordo, mas precisava talvez de uma frase ou 2 frases um pouco mais fáceis para quem nos está a ouvir, não é? A filosofia é a base da nossa vida, não é? A filosofia é a base do saber. Do saber, exatamente. É a base de saber. 100% de acordo, Portanto, a filosofia, os filósofos definem-se etimologicamente como os amigos da sabedoria. Sim. Nós vivemos apaixonados, isto parece-lhe muito forte, vai-lhe parecer muito forte, mas nós vivemos apaixonados pela sabedoria. Não, sim, eu por exemplo, eu acho que... Qualquer tipo de sabedoria sim, crítica... Nós temos dito aqui muitas vezes, quase toda a gente está de acordo, que fazer investigação, a base é a curiosidade que nós temos, não é? Portanto, a curiosidade em apreender novas coisas, exatamente, não é? Que isso é muitíssimo importante. Exato. E é estimulante para a nossa vida, não é? Agora, como é que construiu esse percurso? Ou seja, o que é que teve na base? Porque já vimos que não foi os bancos da escola, porque os bancos da escola ainda não são propriamente isso, mas o que é que teve na base dessa escolha da filosofia? É muito interessante, porque é assim, foi uma escolha racional, metade foi uma escolha intuitiva. Foi racional porquê? Porque desde cedo se revelou em mim a tendência para apreciar o pensamento filosófico e para compreender esta visão holística da realidade e, portanto, estar sempre apaixonada por qualquer tipo de saber. Viesse ele do campo da arte ou do campo da ciência, desde que eu pudesse pensar e meditar sobre ele. Portanto, em parte foi no percurso da universidade. Em parte foi fora dele. Porque o que é que acontece? Como nós vivemos num país que nem sempre dá, e no meu tempo não dava muitas oportunidades, claro, não dava muitas oportunidades à gente de saber, fosse ela da ciência, fosse ela da filosofia, nós não tínhamos... Qualquer tipo de ciência estava bastante limitada, nós não tínhamos um pensamento voltado para o desenvolvimento nem científico nem tecnológico. E para ser franca, hoje em dia temos... Mas eu não sei se o crescimento que os nossos políticos prevêem para o nosso país tem essa base que eu acho que devia ter. Não é? Tem mesmo mas que ter. Não tem. Ainda não tem, propriamente, acho eu. Porque a educação é fundamental para construir um país muito à frente, muito melhor, muito... de maneira indiscutível. Mas deixe-me então acabar de responder à sua questão, que é, de facto, metade foi dado pelas circunstâncias sociais, político-sociais ou económicas e até pelo ambiente familiar, em parte foi construído parece ser o acaso. Mas, às vezes, o acaso, se nós aproveitarmos as oportunidades do acaso, depois o acaso vai... Porque quando eu saio de filosofia, no meu curso ensinava-se apenas o pensamento ocidental, que começava com Pitágoras, com a matemática, ou seja, era um pensamento muito louvável, mas era restringido à esfera ocidental. Foi isso que a fez... Não foi isso. Não foi isso. E, portanto, aqui há um acaso, há um elemento de acaso. O que me fez escolher a China foi as dificuldades que eu encontrei na recepção da filosofia em Portugal. Ou seja, naquela altura nós estávamos na dita geração rasca, coitados, não têm culpa nenhuma, mas foi a geração que me saiu para ensinar e eles não estavam a mostrar qualquer interesse pelo pensamento filosófico. E eu fui para a China. Para o outro lado do mundo, onde havia boas oportunidades económicas. Sim. E eu fui para lá e a partir daí não fiquei só ligada às... Quer dizer, as oportunidades económicas deixaram de ter qualquer peso e eu fiquei apaixonada pela filosofia chinesa e pelo pensamento oriental. E depois não foi só pela filosofia chinesa, depois foi a filosofia chinesa, a filosofia indiana, a filosofia japonesa e, portanto, fui alargando. Então, numa palavra simples, como é que separa esses modelos, o oriental e o ocidental? São muito diferentes. Eu sei que são muito diferentes, mas como é que eu sei, empiricamente, aquilo que vejo, que ouço, que leio, não é? Mas no seu caso, sabe de uma forma mais... É que o pensamento oriental é muito pensado. Me parecia muito semelhante ao grego antigo. Ou seja, é muito pensado mesmo, e é muito pensado e é muito intuitivo. Sim. Dá valor à intuição, dá valor... E também eu tenho a ideia que dá valor
ao dia-a-dia, não é? E ao dia-a-dia. Exato. E dá valor a uma filosofia existencialista. E eu fui descobrir no pensamento chinês, ou seja, eu quando acabo a universidade, eu estou muito voltada para um certo pensamento muito centrado na lógica, porque a abordagem Sim, claro, era muito lógica e seguia-se o modelo científico-tecnológico ocidental, e eu fui descobrir ali o complemento que me lembrava a Grécia Antiga, em que Sócrates era inspirado por um daimon. E o que era um daimon? Era um demónio, não era um demónio, era um espírito. E portanto... O que era um espírito, era o pensamento dele. Era o pensamento sempre dele, a falar, não é? em sempre, relação sempre a falar com o cosmos, com digamos, o cosmos, não é? Exatamente, sempre ligado ao divino, que é muito a abordagem holística oriental. Em qualquer filosofia oriental encontra esta abordagem holística que depois, muito mais tarde, os pensadores ocidentais vêm defender, como por exemplo Padre Manuel Antunes vem defender uma abordagem holística. Que é uma coisa que, infelizmente, a ideia que eu tenho é que, desculpa interrompê-la, esteja à vontade. É que infelizmente, apesar de ter havido esse momento em que começou a ser integrado, eu acho que hoje em dia estamos a dissociar outra vez. Mas isso vai-nos custar muito caro. Eu acho que sim, também. Porque... Mas eu acho que é esse, eu agora estava a ouvi-la e estava a pensar nisso, eu acho que é isso que acontece hoje em dia, não é? Nós estamos focados outra vez, esquecemos-nos das pessoas e da sua relação com o meio, não é? Com tudo. Estamos esquecendo isso, não é? Parece que há outras coisas que são mais importantes quando o foco tem que ser as pessoas, não é? Exato. E um pensamento holístico e uma abordagem sim, holística. sim, Mesmo quando eu imagino uma grande cientista, como por exemplo aqui na Associação Portuguesa das Mulheres Cientistas, uma cientista com certeza que vai estar muito focada, e seja das áreas da ciência e tecnologia, vai estar muito focada na ciência e tecnologia, mas vai precisar de complemento para a sua vida da música. A música é essencial. Isso é uma coisa, sabe, eu vou-lhe dar uma coisa que eu tenho pensado muitas vezes, que é, no princípio, nas primeiras universidades, não é? As pessoas vinham de vários pontos, portanto era internacional, ter com um mestre que lhes falava das suas experiências de vida, de tudo, e não havia disciplinas. Depois nós fomos especializando e fomos separando em disciplinas, não é? E agora estamos a chegar à conclusão que a multidisciplinaridade é que faz sentido, porque tudo precisa de tudo, não é? É quase como passar de ver o mundo a preto e branco para ver a cores outra vez, não é? Exatamente. E, no fundo, nós estamos a voltar a isso, não é? Estamos a voltar a esta multidisciplinaridade que é aquilo que nós somos. Quer dizer, nós não somos ciência, tecnologia, artes... Nós somos um conjunto de coisas. Veja que António Damasio, que é, como sabe, é um importante neurocirurgião e neurologista, ele acaba de publicar um livro, na sequência de muitos outros, que é a Inteligência Natural, em que ele vai defender os afetos como absolutamente essenciais para a nossa sobrevivência. E os grandes cientistas e as grandes cientistas depois partiram muitas vezes de ideias ligadas ao seu mundo das sensações, aos seus afetos. Por exemplo, do ponto de vista da inteligência artificial, não será possível que as máquinas ultrapassem os humanos, porque elas têm só um pensamento lógico-conceptual. Falta-lhes o corpo. Mas o problema é que eu acho que nós estamos a nos faltar a todos o corpo, não é? Pois é. Esse é que é o susto, pois é. o problema, então há que recuperar esta ligação ao corpo, até para termos boas ideias, porque as melhores ideias surgem em ligação ao corpo. Sim, se a pessoa não viver no fundo, quer dizer, harmoniosamente entre si, também não se sente feliz. Eu acho que é preciso felicidade. É fácil ou difícil se fazer ciência em Portugal? O que é que acha hoje em dia? Hoje em dia é um bocadinho mais fácil, mas continua a ser difícil. Porquê? Porque a sociedade ainda não está ao nível de abertura, porque era preciso voltar à educação. Para ser fácil fazer ciência em Portugal, era preciso que os governantes estivessem totalmente conscientes da necessidade de dar... Do impacto que a ciência tem, não é? Do impacto da ciência tem para a construção do mundo melhor, como dizia Karl Popper. Sim, que era, vamos construir um mundo melhor. Para que é que serve a ciência? Para construir um mundo melhor. Mas para isso é preciso financiamento. Ou seja, é preciso... Eu tive a sorte de começar com a SNICT, com uma bolsa de mestrado para a filosofia. Depois fui para a Fundação da Ciência e Tecnologia com uma bolsa de doutoramento. E, portanto, se eu não tivesse tido esses apoios todos, eu não teria desenvolvido o meu pensamento, uma abordagem filosófica centrada
na filosofia chinesa. Eu precisei de que me financiassem, que me dessem bolsas para eu poder ir para a China estudar. Sim, como é que explicaria a importância dessa ligação entre Portugal e a China? Bom, então deixe-me dizer, eu penso que às vezes eu sou muito mal interpretada, porque justamente vim mostrar uma filosofia diferente da nossa ocidental, uma filosofia chinesa, e há muitos preconceitos em relação à China, muitos. Não estou a dizer e há muitas ideias feitas em relação aos chineses, e depois há aquelas frases do perigo amarelo, da tortura chinesa. Portanto, Mas isso tem a ver com o modelo político da China, que não tem a ver com a filosofia chinesa. Ora bem. Agora, o que eu penso é que os estudos, e quanto mais nós conhecemos o outro, quanto mais nós conhecemos, melhor nós o aceitamos. E, portanto, eu penso que todos estes estudos filosóficos que são feitos em relação à China têm um propósito, e o propósito é aproximar ocidentais e orientais. Eu faço sempre trabalhos, tento fazer, então, ultimamente, cada vez mais, de filosofia comparada. O que é que nós pensamos, o que é que os chineses pensam e em que é que nós nos complementamos. Penso que, por exemplo, as relações entre a China e o Ocidente se beneficiam muito, mesmo as relações económicas, mesmo as relações políticas podem beneficiar muito se de facto houver muitos estudos sobre a China em que nós mostramos que eles têm uma perspectiva diferente, legítima, não são, por exemplo, do ponto de vista político, não são uma ditadura, simplesmente uma ditadura, mas têm um modelo que é construído, portanto, não só um capricho de um governante, mas é um modelo milenar que é construído na base da meritocracia. Não é propriamente, o regime político é assim? Não, agora já não é. Agora o regime político baseia-se no sistema de um partido, o que nos vai parecer um partido que é isto parece uma ditadura, mas não, é que este partido tem 1 bilhão de pessoas, ou seja, eles conversam entre eles e, portanto... Façamos suponhamos, não? e eles têm uma organização diferente das nossas. São completamente diferente. Mas nós precisamos da neutralidade chinesa, por exemplo. A neutralidade chinesa é fundamental para que eles não são neutrais. Que eles mantenham um certo equilíbrio. Pois. Não sei se eles são neutrais ou se não são. Por enquanto, eles não se declaram abertos. Se eles declarassem abertamente, por exemplo, em relação ao lado russo, havia um desequilíbrio tal que não havia possibilidade nenhuma de manter esta... Eles dizem-se neutrais, eles defendem há muitos séculos uma política de neutralidade. E, portanto, a nós cabe-nos acreditar no que eles dizem. Até provas em contrário. Olha, isso não entra de acordo com o nosso pensamento crítico, não. Pronto, em relação ao nosso pensamento crítico, eu não penso... Nos cabe acreditar, Cabe-nos do ponto de vista crítico, além do ponto de vista crítico, eu não utilizo o pensamento crítico neste sentido, mas utilizo no sentido em ver o que é que interessa aos países ocidentais e como é que nós, em relação aos países ocidentais, como é que nós podemos ver a posição da China. A posição da China mas também só podemos ver, nisso eu dou-lhe razão, só podemos ver se conseguirmos perceber a filosofia que eles têm, não é? Exatamente. Quer dizer, aí. Exatamente. Isso é a dificuldade, mas isso quase todos, não é? Senão caímos na tal conversa de café, na tal conversa da opinião, e que é completamente contra o espírito filosófico. Quanto mais nós tentarmos entender o outro e conhecer o outro... ir aos Estados Unidos conversar com o Presidente Trump. É difícil. É muito difícil. É porque exato. Ele é o expoente do pensamento ocidental. Ele é o voluntarismo em pessoa. Completamente. E, portanto, ele é, no fundo, um resultado filosófico levado ao extremo. Ele é completamente extrovertido. Ele é, enquanto Xi Jinping, se nós compararmos Xi Jinping, claro, obviamente, sim. Mas eles têm, se nós os compararmos, nós vemos que um é totalmente extrovertido à maneira ocidental, o outro é totalmente introvertido à maneira oriental. E, portanto, é muito difícil... Não vamos dizer agora que no meio está a virtude, pois não. Mas vamos ter que dizer... Não, eu queria dizer no meio entre os Estados Unidos
e a Rússia e a China, não é? Mas é que é justamente não, claro, essa doutrina do meio, que é seguida tanto por Aristóteles, tanto pelo pensamento grego antigo. Aristóteles dizia: a virtude é seguir o meio, entre fugir dos extremos. E tanto esta doutrina do meio, que é pregoada por Aristóteles, como é pregoada pelos budistas, e os budistas são fundamentais na Ásia Central, e os budistas fazem a relação entre o pensamento chinês e o pensamento oriental do Extremo Oriente e o pensamento ocidental, acabam por fazer ali uma relação. Há quem diga que o budismo se distingue por ser o mais democrático de todo o pensamento oriental. Isto porquê? Porque quando eles na Índia, Buda teoricamente terá nascido no norte na Índia ou no Nepal. Sim. E quando ele nasce... Já traduzi toda uma vida do Buda. Toda uma vida do Buda. E depois, o que é que ele pede em termos de preceitos? Ele pede que se acabem com as castas indianas. Ou seja, ele pede que não haja distinção nas castas. E, portanto, é considerado o grande democrata do pensamento oriental. De maneira que está a ver que quanto melhor nós conhecemos e de facto devemos fugir dos extremos. Não, mas isso eu considero mesmo que devemos fugir. Pronto, eu estou completamente fora do meu draft inicial, mas queria-lhe fazer uma pergunta. Por onde é que se passeou com a sua ciência? Ou seja, bem. É só Portugal, China ou Oriente-Ocidente? É este passeio? Bom. Eu estive com a minha ciência e foi graças justamente à filosofia chinesa. Portanto, eu estou muito grata ao facto de ter tido este acaso e ter agarrado este acaso. Ou seja, o acaso baseou-se em más condições socioeconómicas na época em Portugal. Era o acaso. Mas em Portugal... que estávamos aqui, estamos a falar aqui há 40 anos, há 50 anos. Portanto, há 40 anos não havia boas condições para os intelectuais. Não havia. Há 40 anos. Há mais. Não, há mais. 40, quer dizer, o 25 de Abril já foi há 50. Portanto, foi há 50. Foi há 50, portanto, 51. À volta disso, não havia boas condições para os intelectuais. Pois, porque eram considerados sempre... out of the box. Completamente. Era tudo fora, ninguém compreendia. Portanto, o poder ir para fora, mas eu fui para fora justamente por um acaso. Mas por este acaso, se quiser, ou por essas circunstâncias, por este condicionalismo socioeconómico. Mas depois o saber agarrar a oportunidade de um outro saber, de entrar em contacto com outro saber, levou-me a viajar pela China, por Macau, porque eu situei a minha base não na China, mas em Macau, porque Macau dava uma relação entre o Oriente e o Ocidente. Portanto, Macau ainda era português, mas era uma administração portuguesa em território chinês completamente diferente. Com acesso ao pensamento chinês, mas à maneira macaense, que justamente são outros. São outros. Ou seja, eles gabam-se muito. É muito diferente. E não é fácil de entender, mas isso a China ainda deve ser pior, mas é difícil. Mas não é fácil de entender, mas é mais fácil do que entender que pensamento chinês. Seguramente que sim, não é? Estão um bocadinho ocidentalizados, não é? Ora bem. Será menos desafiante, mas deve ser mais fácil, sim. Mas a partir de Macau, eu depois pude ir até à Índia, onde é um mundo, e é um mundo que tem muito a ver comigo do ponto de vista de existência, a maneira como eles tratam os animais, ou seja, a abordagem holística que eles fazem, o cuidado que eles têm com os animais, de não ferir, como de resto os budistas também da Ásia Central também têm esse mesmo cuidado. E portanto eu fui descobrir um modo de vida muito suave na Índia, que eu realmente gostei. Apesar de toda aquela... Claro, apesar das castas, apesar de tudo o resto, as castas são complicadas, não é? Deixam uma série de párias, deixam uma série de gente desprotegida. Há, por outro lado, portanto, nessa filosofia, não é? Há coisas que a nós nos ferem também, não é? Claro que sim. Há lados positivos em tudo e há lados negativos em tudo. Portanto, eu, a partir da China, fui à Índia, a partir da China estive no Nepal e sempre que eu ia a um país eu interessava-me pela filosofia. À boa maneira dos amigos da sabedoria, não é? Sim. Qualquer país era logo motivo para eu apaixonar pelaquela filosofia. Portanto, a Índia, a Ásia Central, a Índia, o Nepal, depois no Ocidente, e depois
Taiwan, que faz a ponte entre a China e o Japão e está numa situação sempre complicada, sim, porque claro, está ali entre dois sim. mundos, entre a China e o Japão, entre os dramas da China e do Japão, protegida pelos Estados Unidos. Sim, deve ser uma confusão. É muito complicado, mas que tem um pensamento lindíssimo. Eu fiquei em Taiwan, eu fiquei absorvida pelo pensamento. Foi aí que eu me tornei vegetariana. Fiquei absorvida pelo pensamento budista, porque o pensamento budista de Taiwan é muito bonito. Siddhartha Gautama, exato. O Gautama Buda, o Buda histórico, mas que se desenvolve em Taiwan em escolas budistas que eles chamam montanhas. E então essas montanhas têm uma prática, são extremamente suaves em relação à humanidade, em relação aos animais, e consideram que a religião deve estar ao serviço da educação e, portanto, têm ali uma forte filosofia religiosa, e nós vemos que essas escolas budistas estão sempre preocupadas em desenvolver hospitais, universidades, têm hospitais, têm universidades e assim por diante. De maneira que passeou-se por muito passeei-me por muito sítio. Também estive nos Estados Unidos, estive em Inglaterra e estive recentemente na Grécia, por causa da filosofia chinesa. Há uma escola clássica de clássicos, estudos comparados, clássicos gregos e clássicos chineses. Essa escola é chinesa, está radicada na Grécia, em Atenas, e fui convidada nessa altura, aqui há muito pouco tempo, em dezembro de 2025, para ir fazer uma palestra sobre o taoísmo, em relação à escola taoísta, em relação com os nossos pensadores, porque nós temos sinólogos. Dizem-se que não há sinólogos portugueses, não é verdade? Nós temos sinólogos e muitos deles desenvolveram-se em Macau, como por exemplo Manuel da Silva Mendes, mas é preciso estudar para saber que eles existiram, não é? Então, Manuel da Silva Mendes foi um taoísta português que viveu em Macau entre mais ou menos 1900 e 1931. E, portanto, eu fui fazer, no fundo, a minha palestra baseou-se num estudo comparado dos clássicos taoístas na China e no pensamento de Manuel de Silva Mendes, que era um jurista, mas que se especializou em sinologia, e depois nos estudos de Manuel da Silva Mendes sobre os clássicos taoístas. De maneira que está a ver que com essa explicação, não é? Muito agradável, devo dizer, e muito inspiradora. Acho que aquela pergunta onde se passeou, não só fisicamente, mas psicologicamente ou psiquicamente, é escusada, porque obviamente psiquicamente e psicologicamente o seu passeio tem sido brutal, não é? Tem sido grande. Exato, nota-se e devo dizer que foi um prazer estar aqui a conversar consigo, mas agora temos mais ou menos que chegar ao fim, que isto tem um tempo, não é? E eu queria lhe fazer uma pergunta que era a pergunta que eu faço sempre no fim, que é, isto, como se sabe, o podcast é A Ciência Inspira-me. Acha que a ciência inspira realmente? Completamente. Acho que qualquer cientista... Então, mas eu tenho que ir um bocadinho atrás. Eu acho que a ciência inspira imenso. Por exemplo, nós, do ponto de vista da filosofia, na epistemologia, estudamos filosofia da ciência e saber científico. E nós temos dois grandes modelos no século XX que abordam a filosofia científica, que é Karl Popper, que já mencionei aqui, que considera, que olha para o saber científico de uma maneira tradicional e considera que há um gênio e que esse gênio ter ideias brilhantes e que contribui para um mundo melhor. Porquê? Porque está em permanente construção de modelos e construção da realidade. E depois temos, do outro lado, em complemento, Thomas Kuhn considera que a realidade é feita, a realidade científica consiste não no trabalho de um investigador ou de um cientista individual, mas é um trabalho comunitário, é um trabalho de comunidade científica, e portanto é um trabalho coletivo. E aí cada grupo de cientistas vai construindo um paradigma científico, de maneira que, seja no caso de uma visão tradicional da ciência em que há um gênio que vai descobrindo e que vai contribuindo para um mundo melhor, seja no caso mais recente em que se considera que há comunidades científicas a trabalharem e a construírem paradigmas, a ciência
ciência inspira sempre, não é? Ana, muito obrigada, agradeço imenso esta participação, foi ótima, eu é que agradeço. Chegámos assim ao fim de mais um episódio, agradecemos muito ter estado connosco desse lado, esperamos sim no próximo episódio de A Ciência Inspira-me. Pode ouvir este programa às quartas-feiras às 10 horas, quinzenalmente, na Rádio Freguesia de Belém. Até lá, continue a inspirar-se com a ciência e faça-se sócia da Amonet, a Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas. Muito obrigada. Muito obrigada. Rádio Freguesia de Belém. A sua voz, aqui, para o mundo.